Bem, ontem nós tivemos ali na Assembleia de Deus, na Catedral da Assembleia de Deus, com aliança de pastores aqui da Zona Oeste. Os irmãos fizeram um encontro ali com jovens, adolescentes, e eu participei com Júnior Paulino, e Deraldo também apareceu por lá, mas me encarregaram de falar na parte da manhã, durante toda a manhã. Daqui a pouco, se Deus quiser, quando terminar aqui, eu tenho que correr. Foi por isso que Deraldo falou que me deu um gancho, que eu estou indo para Cabo Frio. Na verdade, já tinha que estar em Cabo Frio cedo. Mas Deraldo me deu uma pernada e me trouxe. Mas, quando eu terminei de falar, depois do almoço, nós tivemos um tempo de perguntas e respostas. E eu vi os jovens assim fazendo perguntas espetaculares, sabe? Espetaculares. Perguntas totalmente profundas, coerentes. Perguntas dentro do tema. Eu fiquei muito impressionado. E uma das perguntas que mais me tocou foi de um jovem ali na frente, bem na frente. Acho que músico também, estava tocando teclado ele. E ele é da Assembleia de Deus, de um grupo que está lá, ou de uma outra comunidade, acho que não é daquela Assembleia, acho que é de uma outra comunidade, onde está havendo aqueles conflitos armados lá, em Santa Cruz. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: qual é o maior obstáculo à obra de fazer discípulos? Ele entendeu muito bem o propósito eterno de Deus, entendeu que a gente precisa ser discípulo para fazer discípulo, e aí ele mandou a pergunta direta e reta: qual é o maior obstáculo? E aí o Júnior pediu para eu participar na parte da tarde também. Acabei saindo de lá 4 horas da tarde. Aquela história, essa aí meio-dia, saiu às 4, né? Ia direto para Cabo Frio e ficou em Santíssimo. Mas tudo bem. Eu queria vir aqui, pelo menos dar uma olhada em vocês. E eu me propus a responder aquela pergunta: qual é o maior obstáculo? Qual é o maior obstáculo à obra de fazer discípulo, irmãos? Pensa aí um segundinho. O cara entendeu que precisa ser discípulo, precisa fazer discípulo de Jesus, mas qual é o maior obstáculo? Bem, o maior obstáculo à obra de Deus na nossa vida é uma coisa chamada orgulho. Nós somos mais orgulhosos do que imaginamos. Esse é o maior obstáculo. Por quê, Franco? Porque o orgulho, ora se autopromove, ora se autoprotege. O orgulho ele não se expõe. O orgulho ele não se humilha. O orgulho ele não se abre para a ação de Deus. E muita gente nem compreende bem o orgulho do seu próprio coração. Porque, em geral, quando a gente fala de orgulho, alguém pensa num cara rico, poderoso, orgulhoso. Ele nem imagina que o pobre pode ser bem pobrezinho e bem orgulhoso. Às vezes, mendigo é orgulhoso. Mendigo. Eu lembro quando a gente evangelizava ali no cemitério de Ricardo Albuquerque, tinha uns caras que ficavam ali no muro ali comendo porcaria ali dos despachos, e muitos conheciam a Bíblia, muitos citavam a Escritura. Eu conheço a Bíblia, já fui crente, já fui presbítero, já fui diácono, não é verdade? E estavam ali por puro orgulho. Puro orgulho. Quando você conversava, tu via opulência, arrogância, você via altivez. Mesmo, você fala assim, mas como é que pode uma pessoa estar lá mendigando, lá no muro de Ricardo Albuquerque, ser orgulhoso? É orgulhoso. Ele está ali porque é orgulhoso. Eu estava nessa viagem do sertão, eu falei um pouquinho sobre orgulho, por outra razão, e eu expliquei que, às vezes, a pessoa não aparenta ser orgulhosa, mas ela é muito orgulhosa. Muito orgulhosa. E quando eu fui falando, um garoto foi lembrando, assim, um rapazinho lá do sertão foi lembrando. Ele falou: isso que você está falando tem todo sentido. Eu falei: tem. Eu falei: por que você acha que tem todo sentido? Então, eu passei ali em tal lugar, tinha um moço lá muito pobrezinho lá, e eu vi que ele estava com fome ali.
Me aproximei dele e eu só tinha na minha mochila 2 bananas. Aí pensei, vou dar a banana para ele. E quando puxou a banana, eu falei assim, moço, eu sei que o senhor está com fome, então ele olhou assim, pegou a banana. Está achando que eu sou macaco? E ontem, quando a gente conversava com os pastores, porque engraçado que a pergunta do garoto fechou com o que a gente estava conversando durante o almoço. E aí um pastor estava me falando que ele disse que tem uma senhorinha que entra no ônibus e ninguém dá lugar para ela. Por que ninguém dá lugar para ela? Ela entra de bengala, se arrastando, coisa e tal, porque ela, se tentar dar lugar para ela, ela vai descer o barraco. Ela vai brigar. Está pensando que é? Eu preciso da tua ajuda por acaso? Aí começa. Aí tu fica pensando, meu Deus, como é que o orgulho é tão forte? Um irmão mais chegado, porque também é parente, eu não me lembro em que ano foi, eu não morava em Curitiba ainda, mas eu estava em Curitiba, era final de ano, e eu soube que ele se embrenhou aqui por dentro de uma dessas comunidades aqui dentro, da Taquaral, já estava alguns dias sem voltar para casa, se drogando, jogando, já tinha trocado tudo. Aí começa a dar tênis, né? Drogado troca o tênis, dá a camisa, dá a roupa, que enquanto tiver coisa, ele vai jogando lá tudo lá para poder cheirar, fumar. E eu pedi, na ocasião, a Rafael e Débora que buscassem ele. Falei, pega ele lá, vê se acha ele lá na favela lá e traz ele. E Rafael e Débora fizeram uma investida aqui dentro e acharam ele andando descalço na rua, pé inchado já. Dias andando, se drogando, e levaram para Curitiba. Eu lembro que estava hospedado na casa do irmão, do lado tinha um parque para a gente caminhar, e eu falei, vamos dar uma caminhada, embora o pé dele não cabia dentro do tênis, né? Aí eu falei, vai de chinelo mesmo, e foi. Começamos a andar. Rafinha lembra o ano, Rafa, que ano foi aquele? Me lembro o ano. E aí a gente começou a caminhar ali, eu comecei a caminhar com ele de chinelo, todo doído, e eu fui conversando com ele assim, vamos lá. Olha teu pé. Olha para você. Teu pai está assim, assim, assim. Falei da condição do pai dele. Tua mãe está doente, assim, 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 assim. Você não tem emprego, você não tem nada. E fui batendo toda a realidade dele. Na primeira volta, ele só ouviu, e depois eu fiz a pergunta fatal. Eu falei, filho, você se orgulha de quê? Onde se sustenta o teu orgulho? Porque nem razão para se orgulhar você tem. Todo quebrado. E comecei a falar de um dom que eu reconhecia na vida dele. Falei, você tem um dom bonito de serviço, você serve. Porque eu vi aquele menino se converter e caminhar na igreja nos primeiros anos, quando ele era adolescente. E houve um tempo que ele caminhou na igreja, eu vi o serviço dele. Eu vi uma vez, fui visitá-lo uma vez numa casa de recuperação de drogados, e lá ele ajudava todo mundo, servia todo mundo. Cozinhava, lavava, passava, levava o cara para tomar banho, coisa dele. Tinha um dom do Espírito mesmo, uma diaconia. Eu falei, só que esse teu dom exige humildade. Esse dom que Deus dá às pessoas de servir as outras, isso aí é fatal, tem que se humilhar. E esse teu orgulho não deixa. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5,6 é um conselho de Pedro para os pastores, para os presbíteros, né? Quando ele fala do trato mútuo, ele diz que é importante todos se humilharem. O orgulho, ele impede a gente de reconhecer nossos erros. Eu falei que ele se autoprotege, né? Adão, diz a Bíblia que Adão teve medo e ele se escondeu. Ele se escondeu. Orgulho se esconde.
E ele se escondeu, e Deus, quando chamou ele para conversar, as ações dele foram movidas por orgulho. Como é que a gente sabe? Porque ele não assumiu a culpa do pecado dele. Ele transferiu a culpa. Ele falou, foi a mulher. Culpada é ela, que tu me deste. Tu és o responsável, porque eu não pedi mulher nenhuma. Tu me deu, agora eu estou aí nesse buraco. Pequei por tua causa. Tu colocou um tropeço na minha vida. Então o cara peca, não se humilha, transfere culpa, põe responsabilidade no próprio Deus, e tem gente que é capaz de fazer isso também. Aí o orgulho, não se humilha. Tem muita gente que não se converte por orgulho, claro, a maioria por orgulho mesmo. Para começar, o evangelho é um confronto total ao orgulho humano. Quer ver um exemplo? Eu digo isso para os irmãos às vezes não entendem. Meu querido, olha que coisa complicada é o nosso trabalho. A gente faz tudo e de tudo para se aproximar de alguém. Aí a gente faz para falar do amor de Deus. Claro que a gente vai falar do amor de Deus, mas falar do amor de Deus não ofende. Mas a gente chama as pessoas para ofender as pessoas. Como assim? É verdade. Quem prega o evangelho ofende o outro. Mas como? Você diz que o outro é pecador. Imagina que você fez um convite para alguém vir aqui nesse sítio, nesse lugar. Você diz, não, tem sítio, tem ar-condicionado, tem que você estar lá. Tu convida a pessoa com o maior carinho, maior amor, para chegar aqui e ouvir que ela é pecadora. É uma ofensa ou não é? É ou não? É, pô, claro que é. Você está lá no teu trabalho empenhando, orando pelo cara, jejuando pelo cara, querendo ter uma oportunidade, mas em algum momento tu vai dizer, tu está morto. Você pecou. Você vai ofender o cara. O cara vai dizer, pô, mas eu, pecador? Já é difícil. O orgulho dizer que é pecador? Nem Adão, pô. Nem Adão para Deus fez isso. E aí só vai piorando. Por que tu vai piorando? Porque daqui a pouco tu vai explicar à pessoa o seguinte, que ela, para receber, para reconciliar com Deus, porque você recebeu esse ministério da reconciliação, para ela reconciliar com Deus, ela não precisa fazer nada. Aí ferrou tudo. Como? Não tem que fazer nada. Mas nada, nem uma vela acesa resolve a tua vida. Por orgulho, isso é uma ofensa profunda. Eu pregava esse dia para uma senhorinha, e ela dizendo assim, não, eu estou dodói porque eu não tenho merecimento algum. Eu não mereço ser curado. Porque tem gente que merece, eu não mereço. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, minha senhora, se Deus fosse fazer porque a gente merece, Deus não faria nada. Porque ninguém merece nada. Mas é difícil, uma senhora. E religiosa ela. Bem religiosa. Tem dia que estava comigo, a gente saiu de lá conversando. Pô, Deus, que dureza, não foi, Deus? Falando. E ela voltava. E eu explicava e ela voltava. Não, mas eu não mereço. Por que o orgulho se apega tanto? Outro dia eu fiz uma pergunta aos irmãos. Tem um texto nas Escrituras, João 6, eu sei que esse é um dos favoritos dos irmãos, João 6, a gente diz que é João 6, 66, é o 666 da Bíblia. Tu conhece o 666 da Bíblia? João 6, 66. João 6, 66. O que aconteceu em João 6,66, 666? Tu vai guardar esse versículo porque é 666, 6,66. O que aconteceu lá no 66 lá? Ah, você já está ali, já está exposto ali, você já vai ler. O que aconteceu? Jesus estava falando, tinha um grupo com ele. E em algum momento, Jesus ofendeu os caras. Em algum momento eles ficaram muito ofendidos. E aí disse assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Imagina o nosso Senhor Jesus amado, querido mestre, Deus, vivo, pão do céu, né? Raiz de Davi, estrela da manhã, príncipe da paz, cantamos maravilhas sobre ele. Imagine em algum momento Jesus ofender alguém. Eu nem consigo pensar nisso. Jesus ofendeu uma pessoa? A gente ofende, né? Esse dia alguém me escreveu lá no YouTube falando
que eu falei alguma coisa da mulher. Eu falei, mas aonde que eu falei? Eu não sabia. Alguém se sentiu ofendido. A gente ofende. Mas eu te pergunto, onde Jesus ofendeu aquela galera? O que aconteceu ali? Leia comigo assim. À vista disso, o que aconteceu? O que Jesus falou que fez aquele pessoal ir embora? Vamos ver? Tu tem que olhar o contexto. Tem que voltar um pouquinho atrás. Eu vou falar para você o que ofendeu aquela gente. Jesus, eles já estavam ofendidos, mas o negócio ficou mais feio quando Jesus, no versículo 63, disse assim: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aí ele arremata: contudo, há descrentes entre vocês. Eu estou falando aqui, mas no meio de vocês, qual é o pior golpe no orgulho quando você prega o Evangelho? O pior golpe no orgulho é você dizer assim: tua carne não resolve para nada. Você com o teu intelecto, você não vai resolver nada. Com a tua cabeça, tu não vai alcançar nada. Olha que drama para a carne. Imagina você dizer, você ofende ele dizendo que ele é pecador, e depois tu vai dizer assim, olha que coisa grave. A tua carne, o teu intelecto, a tua psique, teu sentimento, tua razão, tua vontade, não são suficientes para nada. Para a tua salvação. Você, se depender da tua cabeça inteligente, você vai se perder. Ou seja, a carne não serve para nada. Aí é um golpe muito fatal no orgulho, é você dizer que ele não serve para nada. Eu lembro, nem pastores gostam de ouvir isso. Eu lembro que eu estava numa reunião, tinha uma pastorada lá, e eu falei assim, a verdade bíblica, falando de Paulo. Paulo falou: eu considerei isso tudo como perda, esterco, estrume, sei lá. Tudo refúgio, tudo vai ser adubo. Eu deixei tudo de lado por causa do meu conhecimento do Senhor. Conhecer o Senhor é mais importante, então tudo sai, porque não serve para nada mesmo. Porque ninguém alcança. Se você é um cristão genuíno, está me ouvindo? Nasceu de novo, não foi pela tua vontade. Olha que coisa terrível. Não foi porque agora eu vou nascer. Tu não nasceu naquele dia que você quis. Você não foi pela tua vontade, não foi pelo teu intelecto. Não foi porque o pregador falou, talvez você nem lembra a mensagem daquele dia. Nem passa na tua... O que o pregador está? Nem lembro. Algo aconteceu. A misericórdia do Senhor. Aí Jesus segue dizendo. Prosseguiu. Prosseguiu, verso 65. Prosseguiu. Aí Marcão, matou a pau agora. Por causa disso é que eu vos tenho dito. É por causa disso que eu falo com vocês. Vos tenho dito que ninguém, diga ninguém. Ninguém. O que é ninguém, amado? No grego, no hebraico, aramaico. É ninguém. Ninguém pode o quê? Poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Chega! Foi demais agora. Ele está dizendo que minha carne não serve para nada, e pior, só cheguei aqui porque Deus trouxe. Eu vou embora, também não quero mais saber dele não. E Jesus seguiu conversando com os discípulos e perguntou para os outros 12, se eles também não queriam meter o pé e ir embora. É o verso seguinte, 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro tem aquela famosa pergunta respondendo, né? Para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos? Embora os músicos cantam para onde iremos, Deus nunca teve
problema com o lugar. Inclusive, Deus nunca enfatizou lugar. Deus sempre enfatizou companhia. Deus não chamou Abraão para um lugar, chamou para estar com ele. Vem comigo. Para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar, vem. Deus sempre fala de relação. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque a igreja não é lugar. A igreja é encontro de pessoas em nome de Jesus, Jesus presente. Amém? A igreja só é igreja se Jesus estiver presente. Se Jesus não estiver, não é igreja. Igreja é lugar da presença de Deus, amém? Mas na vida das pessoas. Você pode dizer amém ou não? Então tu vê como é que o orgulho é terrível, porque o orgulho ele resiste a tudo isso. Imagina o golpe no orgulho dos caras, assim, olha, a carne de vocês não serve para nada. Não serve para nada. Eu estava sentado ontem assim, lá na Assembleia, e tinha um queridão do lado e falou assim, tua cabeça deve estar a 1000, né? Eu falei, como assim? Pensando o que tu vai falar. Eu falei, não, amado, é o contrário. Se a cabeça ficar a 1000, eu não falo nada. Porque eu não tenho nada. Sabe o que é nada? Nada. É difícil explicar isso para os irmãos. Os irmãos falam assim, cara, mas tu fala horas. Eu falo horas por causa do Senhor, não é por minha causa não, amado. Eu não tenho nada nessa cabeça oca. É grande, mas é oca. É a pura graça do Senhor, inspiração do Espírito Santo. Do contrário, não tem nada. E se eu ficar pensando, aí trava. Eu não penso. O que tu faz? Eu descanso. Deus tem que falar, Deus usa jumento, não vai me usar, pô. Ele vai falar, pô. Ele tem que falar. Eu estou com responsabilidade, ele vai ministrar. Eu não posso estar cheio, eu preciso estar vazio. Ele ministra, ele flui. Você diz amém ou não? Então, fecha comigo aqui. Se o orgulho é essa coisa medonha que está presente na vida de ricos e pobres, cultos e incultos de todos, se o orgulho é essa coisa, ele resiste ao discipulado. Por quê, Franco? Porque o discipulado, irmão, é uma obra, é um trabalho de influenciar pessoas e guiar pessoas à vontade de Deus. Quer dizer, você tem que conhecer a vontade de Deus, experimentar e levar outros. O discipulado, ele se baseia numa declaração de Jesus, onde Jesus diz que toda a autoridade me foi dada, lá em Mateus, quem lembra? Você lembra disso, não? Oi? Toda a autoridade me... Ide o quê? Ide, portanto... olha como é que o discipulado é uma coisa complicada. Diga comigo assim, Mateus 28, 20. Toda a autoridade me foi dada. Diga, toda a autoridade me foi dada. No céu e na terra. Jesus começa assim, Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu para os discípulos dele algumas vezes, nesse momento ele falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ou seja, porque toda a autoridade me foi dada, portanto, ide e fazei discípulos. Ide, portanto, ide, portanto. Ele está linkando a obra de fazer discípulos com a autoridade. Uma autoridade de quê, Fran? Do discipulador? Não. Discipulador é um cooperador de Jesus na tua vida para guiá-lo à vontade de Deus. Ele não domina sobre você, nem pode, porque se ele dominar sobre você, você não é discípulo de Jesus, tu é discípulo de um homem, de uma mulher. Não tem domínio humano. Mas o discipulador fala, não, ele tem que falar com a palavra. O discipulador tem que mostrar a vontade de Deus na palavra. Em algum momento ele dá um conselho, mas conselho não pode dominar você, nem opinião de homem. O que orienta um discipulado é a palavra. É a autoridade da palavra. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Lá, João 8, 28, 29, até 32, né? Conhecereis a verdade vos... Se falou, se permaneceres na minha palavra. Então a palavra é a autoridade absoluta, plena, para dirigir a vida de um discípulo de Jesus. Um discipulado onde a opinião do discipulador se impõe, já não é discipulado. É um domínio humano. Tem gente que gosta de ser dominado, até pergunta a opinião do discipulador para tudo. Opinião é uma coisa rasa, amado. Qual é a cor que eu vou pintar a minha casa?
Qual é a cor que ele vai pintar a casa dele? Vermelho com bolinha branca? Eu não sei, pô. Às vezes dá uma opinião, acho legal. Cinza, acho que é uma maneira. Não, meu discipulador falou que tem que pintar de cinza. Mulher, tu é insubmissa, mulher. O meu discipulador falou que é cinza. Mas é uma opinião. Não está escrito na palavra de Deus que você tem que pintar a tua casa de cinza. É uma opinião. Opinião humana. Meramente humana. Não pode ter domínio humano no discipulado. Não pode ter conselho acima da palavra de Deus. Não, meu conselho, amado. É um conselho lindo, maravilhoso, mas é teu conselho. Vai começar a pesar se tiver o mesmo conselho. Eu falo com o Ideraldo me dá um conselho. Aí eu vou para o Marcos me dá o mesmo conselho. Falei, opa. Aí vou lá para o Hélito me dá outro conselho. Falei, caramba, na multidão de conselheiro aí a palavra de Deus já começa a ganhar força. Se bem que tem que discípulo muito malandro. Tu conhece discípulo malandro, né, Valci? Discípulo malandro é o seguinte, discípulo malandro tem discípulo para tudo. Ele chega no Valci e pergunta. Ele pergunta uma coisa a Valci, sujeita lá a vida, lá um assunto, aí Valci diz, cara, eu acho que, na minha visão, é um conselho, às vezes importante. Fala de um caso sério. O cara quer comprar um carro e pela visão financeira, econômica lá do Valci, se ele comprar, ele vai ficar enrolado. Aí Valci dá um conselho, porque não está escrito na Bíblia se tu compra carro ou não compra carro. Isso aí tu precisa de conselho mesmo. Aí tu diz assim, querido, o meu conselho para você não comprar esse carro. Porque você vai ficar enrolado, a prestação é alta. Aí o cara está obstinado pelo carro, já até viu, já está tudo fechado já lá. Ele está aqui quase só querendo o carimbo do discipulador ali. Pum! Mas aí, como Valci foi um conselho que não foi legal, ele espertamente sabe que tem que buscar na multidão de conselheiro, aí vai lá no Robson, aí pede conselho para o Robson, aí já omite um monte de informação. Quem discipula sabe que é assim, né? Já omite um monte de informação, aí Robson, sem as informações que você tinha, o que o Robson fala? Pô, legal esse negócio, compra mesmo. Aí ele já fala com o parceiro dele, tá vendo? Está o maior conflito lá do discipulador, um diz para comprar, outro diz para não comprar. E às vezes ele lança contenas, já até no meio dos irmãos, os dois estão batendo cabeça ali, ó. Um diz que é para comprar, outro diz que é para não comprar. Eu vou comprar. Tem que a pessoa não quer ouvir Deus, né? E ela conhece muito bem como a igreja se move, e aí ela se aproveita, né? Se aproveita. Mas, em geral, o orgulho também tem essas manobras, né? Porque o orgulho, ele sustenta um coração obstinado. Por isso que eu digo assim, coração obstinado não sabe ouvir não, nem espera. Se você falar para o coração obstinado, não, ele não vai ouvir. Se falar, espera, ele também não vai ouvir. Porque ele é idólatra. E ele é sustentado pelo orgulho dele. Então, em geral, muita gente se converte, não progride, não avança por causa desse orgulho, por causa desse coração obstinado, e mesmo com cara de espiritualidade. Aí tem outros que usam outros subterfúgios, né? Visões, revelações, são místicos. Né? Não, mas o anjo falou. Como é que tu vai falar com um cara que o anjo falou com ele? Não, é interessante que Denise tem uma fala muito pesada, diz assim, Denise fala assim, Franco, algumas pessoas não têm responsabilidade com nada, porque sempre Deus falou, o anjo falou, o Deus falou, o anjo disse, o querubim tocou. O cara nunca tem responsabilidade com nada. Denise que tem essa fala. Eu acho certo, Denise está certo. O cara não tem responsabilidade com nada, porque ou foi o anjo, ou foi o querubim, ou foi o serafim, ou foi alguém que falou. Eu tenho um querido mesmo, ele não está mais aqui no Rio, não, mas congregou conosco, segue o nosso vínculo. Mas ele, uma vez, muito místico, profetizou um casamento para ele, aqui no nosso meio. E aquele casamento, meu irmão, olha que não fluiu o casamento. Não aconteceu. Mas ele já estava até noivo, o negócio estava indo de vento em popa. Eu brinco com ele de vez em quando, falei, Deus foi muito bom contigo. Mas não apenas porque Deus livrou ele de um laço. Mas depois ele ficou muito triste, amargurado. Mas o maior conflito dele, eu percebi o seguinte, que não era simplesmente aquela coisa do sentimento que não foi correspondido. Eu acredito que o maior drama daquele moço era depois dizer assim, eu não ouvi Deus coisa nenhuma. Ele está casado, bem casado, graças a Deus.
Mas ele, um dia teve que dizer assim, eu não ouvi Deus coisa nenhuma. E a gente conversava, e sempre a gente desembocava no mesmo assunto, mas falei, e aquele assunto? E aquela profecia que você deu ali? Ele entortava para lá, Deus falou, mas ela não quis ouvir. Dava nó em pico de éter. Mas eu falei, quando é que você vai dizer assim, o teu orgulho vai se quebrantar e dizer assim, eu não ouvi Deus nada. Foi minha carne. Foi meu desejo de casar com aquela menina. Mas isso quebranta, isso é difícil. O orgulho não se porta, ele se autoprotege, ele não se expõe, ele não confessa, ele não admite. Como eu falei, o orgulho, ele te autopromove ou ele te autoprotege. Você vê isso na vida de... Aí tu lê a Bíblia, tu vê isso direto. O orgulho se apresentando desde Adão até os dias dos apóstolos lá, tu vê tudo, o orgulho sempre presente. Amém? Vocês entendem quando eu falo que para discipular é como se você estivesse guiando uma pessoa, e como é que tu vai guiar alguém que é orgulhoso? O orgulho do discípulo torna ele insubmisso à palavra. Provérbios 11, 2, não sei se tem ali, diz que em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A gente podia cantar coisa de sábio depois, Flecheira. Com os humildes está a sabedoria. A sabedoria não está com soberbo, com orgulhoso. Não está. O orgulho é a raiz de tudo que é coisa ruim. Vocês não, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, mas o amor ao dinheiro é a raiz dos males, mas o orgulho é a raiz de todo pecado. Como é que eu sei disso? Eu posso olhar para Gênesis, mas posso também avaliar a própria história do cara mais malvado que a gente conhece de todo o tempo, que é o diabo. O diabo não era um querubim ungido? Era ou não era? Mas antes de ser pai da mentira, assassino, ladrão, antes dele ser quem ele é hoje, ele era apenas um querubim ungido. Até que se encontrou nele uma coisa chamada orgulho. Tudo que o diabo é de ruim hoje, só é porque o orgulho entrou. Se o orgulho não entra, seguia sendo quem ele era. Mas o orgulho é essa coisa que... Eu digo o seguinte, o orgulho só não abate Deus. Quando alguém diz assim, o pecado só não afeta Deus. Não, porque o pecado tem sua essência no orgulho. E Jesus é humilde e manso de coração. Então, orgulho não tem força contra Jesus por causa da natureza de Jesus. E Jesus é manso e humilde até hoje. Tu vê quanto problema o orgulho promove para quem quer ser discípulo de Jesus. Amém ou não? Tem gente que só pede conselho para estar coberto. Não pede conselho para ouvir Deus. Não quer saber a vontade de Deus. Não quer saber a vontade de ninguém. Tem pai que se enrola com alguns filhos. Às vezes o filho diz, não, mas aquela igreja, fala mal da igreja. Filho, quando não quer Jesus, começa a meter o pau na igreja. E tem pai que se ilude, tem pai que concorda. Não, mas aquela igreja... Não, mas os irmãos lá erraram a mão. Quando eu vejo pai com esse discurso, eu digo assim, teu filho te ouve. Você que não errou a mão, você que ama ele, você que deu mamar a ele, tirou a caquinha da fralda, você que estava do lado dele na hora que ele estava dodói, com febre, tu carregou no colo, levou para o hospital, tu amou ele, ama, ele te ouve. Não. Por que tu acha que ele vai ouvir a igreja? Ele não ouve você. O teu amor é inquestionável por ele. E ele não te ouve, pô. Por que tu vai colocar a culpa na igreja? É orgulho do teu filho. Teu filho é orgulhoso e ponto. Ele não vai ouvir. Não ouve nem você. Não ouve ninguém. Não ouve quem ama ele. Não ouve Deus. Não ouve Jesus na boca de ninguém, nem na tua. É fácil você dizer que a igreja errou com o teu filho. Por isso que teu filho está no mundo. Tá bom, e você que nunca errou com ele? Por que ele está no mundo? Ou a igreja não é você, tua mulher, 2 ou 3 em nome de Jesus, não constitui uma igreja dentro de casa. Eu conversava com uma santinha aqui no sítio.
O filho dela estava longe do Senhor, agora até voltou. Glória a Deus. Eu dizia para ela, filha, teu filho dorme com a igreja, acorda com a igreja, dorme com... Mas onde? Foi na tua casa, pô. Ele dorme com a igreja, acorda com a igreja, dorme com a igreja. Só se ele deixar a casa é porque ele não quer mesmo a igreja. Nem a igreja da tua casa ele quer. Mas a igreja onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, disse Jesus. Você crê nisso ou não? É a menor expressão. E você vê como é que a gente educa os nossos filhos. A gente educa os nossos filhos. Estou de olho na hora aqui. Em geral, a gente educa os nossos filhos ensinando para eles, desde pequenininho, leis. Ah, como assim que lei? É verdade. A gente ensina lei. Leis naturais. Cuidado, senão tu cai, lei da gravidade. Tu não dá aula para ele da lei da gravidade. Mas diz, ô moleque, se tu cair, tu vai quebrar a cara. Tu ensina para ele os perigos do fogo, da eletricidade, de meter alguma coisa na boca. É assim ou não é? E o tempo inteiro você está ensinando ele essas leis, o tempo inteiro. Quando ele fica um pouquinho maiorzinho, você começa a ensinar ele também as leis do teu país, da tua cidade. Tu começa a dizer, isso aí não é errado, meu filho, isso aí é da polícia, isso é crime. Pode ser assim não, mas tu começa a ensinar ele coisas, leis, e lei é aquilo. Quebrou, a consequência chega. É assim ou não é? Então você passa o tempo inteiro ensinando. Mas são poucos pais que ensinam os filhos as leis espirituais. A gente deveria também ensinar as leis espirituais para os nossos filhos. Tem lei natural, aquela lei que vive mudando aí, embora alguém disse que nós temos mais de 2.000 dispositivos legais sobre nós brasileiros. O brasileiro tem lei do sal, lei da sombra, lei do boné, lei... Alguém disse que o Brasil não funciona porque as leis não são aplicadas. Mas eu, depois que eu ouvi um camarada dizer a quantidade de leis que tem sobre nós, eu deduzi o contrário. Eu falei, não, se tudo que é lei funcionar, o Brasil trava, não anda. Porque tem lei até que tira de nós coisas que nós deveríamos fazer voluntariamente. Quer ver, quando eu era garotinho, muito cabelinho branco aí, sabe o que eu estou falando. Quando eu era garoto, minha mãe dizia, entrou no ônibus, chegou o mais velho, dá lugar para ele. Não interessa, não, mulher mais velho. Mulher grávida, na hora. Vovozinha, senhoritas. A gente sentava no trem, no ônibus, a gente já ficava procurando, porque aquilo ali, inclusive, fazia bem para a gente. Fazia bem. Os mais de quarentões aí, concordam comigo? Fazia bem ou não fazia bem? A gente ficava feliz, né, Naval? Ficava feliz de fazer uma graça. Está rindo por quê, Naval? Tu não ficava feliz, não, negão? A gente ficava esperando a oportunidade. Mas aí o cara vem e coloca uma lei. Os assentos das pessoas ali prioritárias. Acabou. O malandro senta lá, baixa o boné e fica... Tem a lei, pô, tem lá. Se a velhinha chegar, ela senta lá na prioridade. Chegou a mulher grávida, o cara não quer nem saber. Furta de nós a nossa espontaneidade, a nossa voluntariedade para fazer as coisas. É um roubo isso aí. Eu sou contra tudo isso aí. Na educação tem muito mais força que qualquer lei. E eu sei disso porque mesmo incrédulo, a nossa família toda procedia assim. Eu, meus primos, todo mundo procedia assim. A gente dava lugar. Sempre com muita honra. A gente quase ganhava uma estrelinha, assim, dava uma alegria de servir. Né? Eu lembro quando tinha um acidente, alguma coisa. O brasileiro, inclusive, é bom nisso. O brasileiro é um dos melhores para isso. Tinha um acidente, alguma coisa, o pessoal se mobilizava para ajudar a pessoa. Hoje o cara se mobiliza para tirar os bens de dentro do carro. Do caminhão. Tombou o caminhão. Vai para lá, todo mundo para tirar as coisas do caminhão e levar para casa. Aí houve um tempo que o cara ia lá e ficava lá, dava o suor e a vida, parecia bombeiro. Para tirar as pessoas de dentro do carro, para ajudar. Um negócio assim, era desse jeito. O negócio está maluco mesmo. Eclesiastes 11:9, queria ler com vocês. É um conselho de um pai para filho. Ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade.
e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Olha que conselho interessante. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Que coisa difícil, não? Imagina um pai falar um negócio para o filho desse. Meu filhão, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Vai que é tua, Tafarel. Sabe, porém, o quê? Que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Eu ouvi Ideraldo orando pelas crianças, dizendo: ensina teu filho o temor do Senhor. Isso aqui é o temor do Senhor. Um dia, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É uma verdade. Quer você goste, quer você não goste, quer que teu orgulho resista, quer que teu orgulho diga que papel aceita tudo, mas um dia vai ser assim. E todos os homens vão dar contas a Deus de tudo. Você diz amém? Isso é uma lei também. Se meter a mão no fogo, queima. Se cair daí, tu se machuca. Se pular o quintal do vizinho, pode levar um tiro, chumbinho. Mas também você pode e vai, porque do teu vizinho tu pode escapar. A Bíblia diz que o pão que é proibido, o pão furtado, né? Ele é melhor, mel, mais doce. Romanos 14, 12 diz assim: assim, pois, vou terminar aqui. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Lê aí, Romanos 14, 12. Vê se dá para ver, 14, 12. Assim, pois, cada um de nós, diga cada um de nós, não é só os filhos não, cada um de nós, fará o quê? Gálatas 6, 6 e 7. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as boas coisas que ele que instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também. Vou te dar um testemunho rápido aqui. Nós começamos a distribuir nossas Bíblias lá no sertão. 12.500 Bíblias dessas foram feitas aqui em São Paulo. E nós levamos para o sertão e começamos a distribuir. Muito legal, muita benção. E eu tive assim um testemunho que eu queria compartilhar contigo no término dessa mensagem. Porque a gente começa a distribuir Bíblia e a gente estava fazendo um programa de rádio lá no sertão e Cidinho contou a história da conversão dele, de como Solange descobriu que ele estava no adultério torto lá da vida dele lá, aquela vida toda quebrada, e ela decidiu perdoá-lo. Ele entrou para dentro de casa assim e pegou uma Bíblia que ele tinha e orou a Deus e falou: Senhor, eu tenho esse livro na minha mão, mas eu não consigo ler. Fala comigo, me instrui nesse livro. E aí Deus deu para ele Provérbios 5, 6 e 7. Foi o primeiro texto da Bíblia que Cidinho leu e contava toda a vida dele de adultério, de miséria que ele vivia lá em Vila dos Teles e adjacências. Então o Cidinho, quando falou lá no programa que ele orou a Deus para ler, eu expliquei para os ouvintes que a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. A gente está dando um presente para você que se você não orar, tu não entende. Se tu não pedir ajuda a Deus, vai ficar um bloqueio na tua mente. E aí aconteceu um fato muito interessante. Mais tarde apareceu um casalzinho lá na base que queria uma Bíblia e a senhorinha, muito querida, um casal muito querido, falou: eu quero entender a Bíblia. Eu quero uma Bíblia de presente. O marido dela disse que ia dar em dezembro, no aniversário dela. Mas ela ganhou das nossas mãos. Eu brinquei com ele, falei: chegamos na frente. E ela falou: mas eu quero entender. Ela estava igual o eunuco lá na carruagem. Quem vai me explicar?
E aí eu já me ofereci, a gente já estava na reta de vir embora, nós iríamos sair de Pôr da Folha na quinta, na quarta noite, nós marcamos de ir na casa dela e ela, com seu esposinho, fizeram como Cornélio, juntou aquele montão de gente em casa. E ela falou, eu tenho tantas perguntas, tinha uma filha lá, uma filha formada, embora uma família muito simples mesmo, e pobre, uma renda baixa, a filha se formou em Direito, ela é advogada, estava lá, e eu vi que ela torceu muito para a filha estar presente, então nós tínhamos uma advogada, parentes e vizinhos, e aquela mesa sertaneja, eu não sei se tu conhece, mas não falta nada, aquela mesa é uma benção, tem aipim, tem inhame, tem o cuscuz aquele amarelo, cuscuz temperado, estava uma delícia. Tinha milho do quintal. Milho do quintal, essa é milho do quintal. Pegou o milho do quintal, cozido. A gente não sabe nem por onde começar, o negócio é farto. E a gente estava lá conversando, e aí começa um monte de perguntas. E talvez uma das perguntas mais difíceis, que também passa pelo nosso orgulho, qual é? Como conjugar justiça e misericórdia? Porque assim, se eu ouço alguém falar assim, essa igreja, ela tem que aprender a ser justa, ela tem que julgar essa causa, ela tem que resolver essa... Eu penso assim, alguém pisou no pé dessa pessoa, ela está cheia de direito, e agora ela quer uma igreja justa. Mas se eu ouço o outro dizendo assim, está faltando amor aqui, o povo não ama, tem que ter mais misericórdia. Eu já pensei, ele é que pisou na bola, agora ele está clamando por misericórdia. Então, assim, nós vivemos na vida assim, dependendo do lado da equação que a gente está, a gente quer justiça ou misericórdia. Se alguém roubou teu direito, tu quer justiça. Se for você que deu uma pisadinha de bola, tu quer misericórdia. É assim. Ora o homem quer justiça, ora quer misericórdia. E no meio daquele montão de perguntas, surge a pergunta, ela até falou assim, os evangélicos, né? Mandando bala nos evangélicos, eu estou lá tranquilo, graças a Deus, porque a nossa bandeira lá não é evangélica, nem católica, o nosso discurso é Deus não é evangélico nem católico, Deus é santo. E nós viemos aqui falar de Jesus e fazer discípulo, então a gente está muito à vontade, mas ela desceu. Evangélico mata, rouba, estupra, agora diz que é convertido, diz que é de Jesus. Eles falando lá. Porque é difícil entender isso mesmo, né? O cara fez tudo, aprontou tudo, agora diz que está salvo. Eu também dizia isso, do meu pai. Embora não conhecia meu pai, eu sabia que meu pai, quando ele se converteu, ele saiu do adultério com a minha mãe, voltou para a família dele e foi embora. E diz, agora tu vê só, um cara safado, faz um monte de filho do lado de fora, vive na vagabundagem, na sem vergonhice, no adultério. Agora diz que é de Jesus, está salvo. Então eu desci o couro do meu pai, mesmo sem conhecê-lo, porque eu só conheci meu pai com 39 anos, do jeito que vocês sabem. Então, aquela coisa de justiça, assim, própria, né? E a menina, a advogada, disse que foi no retiro lá para os católicos e alguém propôs a um grupo estudar sobre a ira de Deus. Ela falou, ira de Deus fica irado. Ela falando, né? Deus não fica irado. É igual meu painho não fica irado. Falando do painho dela, que é uma pessoa maravilhosa realmente. Eu falei, meu painho não fica irado. Aí é hora de acertar os eixos. Falei, que bom que você é advogada, vamos nós. Faz de contas que teu pai, que você ama tanto, teu painho, é uma maravilha, um doce, não é quebra-queixo não, um doce mesmo. Faz de contas que ele é o juiz de Pôr da Folha. E justo, porque ela dizia que era uma advogada justa, que ela não ia mentir, não ia enrolar, ela se declarando assim, justa, mais justa que você, porque advogado não tem medo de segurança, né? Mais justo, e ele tem que julgar, e teu irmão encheu a cara, tomou uma cachaça, que é muito comum lá em Pôr da Folha isso acontecer. Peguei um crime comum lá, pegou um carro aqui, despencou uma moto, foi ali, atropelou, matou 2. E teu pai tem que julgar essa causa.
Teu painho ama vocês, mas ele é justo. Como é que ele resolve isso? E aí ela... Esse silêncio que está aqui, eles fizeram lá. Parou todo mundo de conversar, de comer. E aí? Falei, porque essa é a nossa condição com Deus. Todos pecaram. Todos. E Deus é justo. Embora alguns dizem que Deus abriu mão da justiça por causa da misericórdia, quem fala isso nem conhece as Escrituras. De verdade. Nem conhece a Deus. Porque Deus nunca abriu mão da justiça dele. Nunca e nunca vai abrir, porque ele é justo. E ela então voltou. Então, aí, como é que se resolve isso? Eu falei, não, como Deus resolveu isso? Porque Deus dá um jeito. Eu falei, agora vamos pensar que tem alguém aí na família do teu pai, um filho mais velho, que não cometeu crime algum, que não tem nenhum... Vamos fazer de conta que a lei de pôr da folha permite ele trocar de lugar, substituir. Quem viu Nárnia aí? Nárnia, aquele primeiro Nárnia, do leão, que o leão morreu. Eu estou falando, eu tenho uma história muito engraçada sobre esse filme. Outro dia se juntaram lá em Curitiba umas irmãs para verem Nárnia. Nunca tinham visto Nárnia, alguém falou, vê Nárnia. Até a hora do leão ser morto. Na hora que o leão negocia lá com a feiticeira, lembra? Conversa com a feiticeira, porque o garoto, o Edmundo, aquele menino, aprontou, ele tinha que morrer, e o leão vai lá, negocia, e a irmã está só assistindo, a menina está assistindo assim. De repente ela deu conta que o leão ia trocar de lugar com o Edmundo. Ela levantou furiosa. O quê? Não quero ver esse filme mais não. O leão vai morrer por causa desse garoto sem noção? Ficou irada, a irmãzinha. E a outra, que já conhecia a história, falou assim, querida, esse garoto aí somos nós. Ela, baixa e senta de novo para ver o filme. Eu dizia, faz de contas que a lei de pôr da folha permite essa substituição. Então, alguém justo se colocou no lugar do teu irmão assassino. Substituiu ele. Mas não só substituiu. Vamos considerar que ele também precisava imputar a culpa do teu irmão assassino sobre o inocente que se colocou no lugar do teu irmão assassino. Imputou a culpa. E a justiça do homem inocente vai para o teu irmão assassino. Aí ela virou e falou assim, se isso acontecer, nem réu primário ele é. Não, nem réu primário. Imputou justiça sobre o pecado. E fez o justo se vestir de pecado. E uma vez substituído, uma vez imputado, ele sentenciou o justo, que se vestiu de pecado. E matou ele no lugar do teu irmão culpado. Está resolvido o problema da justiça. E está resolvido o problema da misericórdia. O céu beijou a terra realmente. Está resolvido. Silêncio total. Foi assim que Deus resolveu a questão conosco. Todos nós cheios de pecado, pecado a dar com pau. Jesus, o justo de Deus, sem nenhum pecado, nos substitui. O nosso pecado é imputado sobre ele. A justiça dele vem sobre nós. E Deus sentencia Jesus à morte. Morte de cruz. E agora nós somos justificados. Mas o cara matou, roubou, mas nós somos justificados. Por quê? Porque matou, roubou, mas tudo isso foi sobre Jesus. É isso que se chama justificação.
E nós cremos nessa justificação. Quantos foram justificados aqui por esse ato? Quantos creem nessa justificação? Tu tem fé nesse ato? E Deus recebeu isso. Como é que eu sei que Deus recebeu? Porque o Espírito Santo veio sobre nós. Jesus foi glorificado. Como é que eu sei que Jesus é santo e perfeito? Porque ele ressuscitou dos mortos. Porque a morte, eu expliquei a ela, havia uma lei que dizia, a alma que pecar, essa morrerá. A lei diz isso, a alma que pecar, essa morrerá. Então, essa alma que pecou, morreu. Mas morreu nele. E como ele não pecou, a morte não pôde contê-lo. E aí o Pai o ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, vive para sempre, eternamente. Amém. Isso confronta profundamente o nosso orgulho. Tu vê que desde o comecinho a gente tem que ser confrontado. Por quê? Porque basta o homem crer. E terminei com ela dizendo, você sabe qual é o pior pecado do homem? E eles... Falei, é a incredulidade. Porque Deus resolveu todo o problema, da justiça, da misericórdia, tudo, e a gente não crê. Por que isso não crê? Porque o nosso orgulho custa crer que Deus fez tudo. O nosso orgulho quer fazer algo, a nossa religião quer chegar a Deus de joelho na escada, com a vela na cabeça, a gente quer fazer alguma coisa. Algo eu tenho que fazer para ser salvo. Você tem que crer. Crer nessa graça maravilhosa de Deus. E ponto. E não apenas crer. Eu vejo o Deraldo falando assim, poxa, o povo está pesado, o coração está seco. Por que tanta gente tem dificuldade de chegar numa reunião como essa e deixar o rio de Deus fluir? Por causa disso. Porque peca, depois fica, ai meu Deus, pequei. Querido, eu sei que é difícil dizer isso, mas é real. Deus tem provisão para toda a tua miséria. Jesus morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Não há pecado ou culpa, como diz o Asaf Borba há muitos anos, maior que seu amor. E não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. O nosso perdão que Deus exige que a gente dá para o irmão é por causa disso. Por que é difícil perdoar o irmão? Porque a gente não perdoa o irmão baseado na justiça humana. A gente perdoa o irmão baseado na justiça de Deus. De Deus. Porque um dia Jesus se fez pecado. Ele é a nossa justiça, amém? E é por isso que a gente libera perdão. Por que Deus quer que eu perdoe? Porque eu fui perdoado, e quem foi perdoado deve perdão. Você pode perdoar, porque o teu perdão não está fundamentado em nenhuma outra coisa que não seja em Jesus Cristo. Na morte do Senhor. Amém? Aí terminamos aquela reunião lá no sertão, aquela família, mais um encontro abençoado, e nós fizemos uma oração simples. Falei, quem quer orar comigo, pode orar. Foi muito legal, gente. Saí de lá, Cidinho saiu de lá nas nuvens, eu também. A gente saiu de lá maravilhado com Deus. Maravilhado com Jesus, pelo privilégio de estar ali, compartilhando essas coisas maravilhosas do Senhor. Não sei quantos somos aqui, mas tu vê como é que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus flui de várias maneiras, em qualquer lugar, de qualquer modo, qualquer condição. Amém? Eu queria dizer para você, não seja mais justo do que Deus, porque você não é. O perdão que Deus te deu por causa de alguém que pagou o preço. Resolva a tua vida, em nome de Jesus. Resolva a tua vida. Hoje é um dia bom para você resolver a tua vida. Abre mão, porque tem gente que nem se perdoa. Tem gente que é tão carnal, tão orgulhoso, que nem se perdoa. Não consigo me perdoar, porque tu é muito justo, tu é muito bom, nem você mesmo. Olha para a cruz. Eu acredito numa conversão genuína, Deraldo.
quando alguém olha para a cruz e canta aquela canção de vários anos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos se abriram. E agora eu me alegro em sua cruz. Tu se vê ali. Tu diz, quem deveria estar ali? Tem uma antiga também que a gente cantava, da Ademar. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Acho que é por isso que aos Hebreus ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? O que pode impedir alguém de experimentar isso? O orgulho. Quem é que pode impedir alguém de ser discipulado? O orgulho. O orgulho é que impede. Mas o orgulho também tem um lugar legal para ele. O orgulho também tem que ir para a cruz. Porque se ele é a natureza do pecado, é ali que ele foi crucificado. Você diz amém ou não? Jesus falou, eu vou ser levantado semelhante a serpente no deserto e atrairei todos a mim. Muita gente olha esse texto e fala assim, mas o que tem Jesus ser levantado semelhante a serpente? Não. Quando ele se vestiu de pecado, ele se vestiu de orgulho, se vestiu do nosso orgulho. Mas quando a espada o transpassou também a serpente do nosso orgulho. Amém? Cravou ali, desceu, a serpente ficou e Jesus ressuscitou. O orgulho ficou. A gente lida com orgulho assim, tocando ele, tratando ele continuamente na cruz. Amém?